O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles quem tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Meu querido arcebispo, irmãos padres, irmãs e irmãos religiosos, meu querido povo de Deus, devotos de Nossa Senhora de Nazaré. Eu vim aqui primeiro para recomendar a prelazia do Xingu, a mãe querida Nossa Senhora de Nazaré. Fim desta semana também celebraremos o Círio de Altamira, o Círio do Xingu. Eu apresento aqui o nosso Bispo Dom João, os padres religiosos do Xingu e o bom povo, os povos do Xingu. E neste momento, é claro, meu pensamento se volta para essa terra abençoada que é o Xingu, numa lembrança saudosa do Padre Frederico, que ontem sepultamos. O Padre Frederico foi um sacerdote exemplar, de uma profunda espiritualidade. Quase 60 anos servia ao povo, a Deus e ao povo de Deus no Xingu. E ontem, no enterro, no cortejo funeral, quando levamos o que é mortal para o cemitério de Altamira, eu vi o povo que amava esse padre, porque o padre era uma vida inteira dedicada, devotada ao reino de Deus. Ele está com Deus e foi um profundo devoto de Nossa Senhora. Rezava o terço com a alma e com o coração. E hoje, chegando aqui em Belém, soube da morte do Padre Sidônio, do Padre Jaime Sidônio. A primeira lembrança, o primeiro pensamento que me veio: como são insondáveis os seus juízos, como são impenetráveis os caminhos do Senhor. Mas tudo é dele, por ele, para ele.
A Ele a glória pelos séculos sem fim. Jaime Sidônio foi filho daqui, de Moaná, ilha de Marajó. Padre Federico veio da longínqua Áustria. Ambos doaram sua vida a Deus e a seu povo. Mas o tema de hoje é a igreja missionária. Aliás, quando a gente fala em igreja, não podemos deixar de ver a sua missionariedade. Ou a igreja é missionária, ou não é a igreja católica. A igreja missionária significa que todos nós somos chamados e recebemos já pelo batismo e depois pela consagração dos religiosos, por nossa ordenação de padre e de bispo, recebemos o mandato de anunciar e de testemunhar o Senhor no mundo de hoje. São sempre 4 esteios, pilares da evangelização. Primeiro é anúncio. Jesus falou antes de despedir, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes tudo quanto eu vos mandei. E depois acrescenta a última palavra do Evangelho de São Mateus: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A nossa missionariedade parte dessa experiência do Senhor, da presença dEle. Nós não estamos sós neste mundo anunciando o Evangelho, mas nós anunciamos a boa nova que Jesus veio trazer. O Evangelho, boa nova, que o povo de hoje mais do que nunca precisa ouvir. Irmãs e irmãos, não pensemos que missionário é só um padre que veio de qualquer canto e se dedica a uma porção do povo de Deus. Todos nós, todas, são chamados a ser missionárias e missionários, anunciando a palavra de Deus. Mas não é apenas o anúncio que importa. O anúncio sem o testemunho não tem valor. E aí, pelo testemunho, nós mostramos o que acreditamos, o que temos dentro de nós, qual a nossa convicção. Porque estamos neste mundo, porque somos cristãs e cristãos. Porque nós amamos o Senhor e sabemos que Ele nos ama. Nós sabemos que Ele está conosco. Ele não disse apenas: ide e anunciai. Ele diz também: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins do mundo. E a boa nova chegou aqui, na Amazônia. Tantas e tantos missionários doaram sua vida. E até hoje, quantas missionárias e missionários, leigas e leigos, padres religiosos e religiosos, se encarregam do anúncio e do testemunho. Quanto sangue derramado nestas plagas, quanta vida doada generosamente ao reino de Deus. Nós hoje, diante de Nossa Senhora, somos orgulhosos de tantas pessoas que ao longo dos séculos vieram aqui para a Amazônia ou nasceram aqui na Amazônia e fizeram de sua vida um testemunho contínuo de sua fé e de seu amor, de sua esperança. E anunciaram a mãe de Jesus, junto com o filho. O Evangelho de hoje coloca Nossa Senhora como a protagonista. Houve bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Só depois vai ser apresentado Jesus. Não podemos separar a mãe do filho da mãe. E ela diz: fazei o que ele vos disser. Eis o nosso testemunho de fazermos aquilo que ele nos fala, que ele nos continua falando no dia a dia. Mas tem mais um pilar na evangelização. A gente chama isso de diálogo. Hoje, mais do que nunca, temos que entrar em diálogo com o mundo de hoje. Muitas vezes nós reclamamos: o mundo está mudado, o mundo está péssimo. Temos que
aceitar o mundo como ele está. Não tem outro mundo do que esse. Mas nós estamos neste mundo para dar testemunho, para anunciar a boa nova. Não é outro mundo, esse mundo nosso, mas outro mundo é possível neste mundo quando nós temos a coragem de anunciar com convicção e paixão a boa nova de Jesus. Entrarmos em diálogo. Tem muita boa vontade espalhada por este mundo de hoje. Tem muita busca de orientação. Tem muita busca de sentido da vida. Eu penso na juventude, nessa gente que quer viver e quer ter um sentido. Qual o sentido? O único sentido só Deus nos pode dar. O diálogo também com os povos indígenas, eu não posso deixar de falar neles. Quem vem do Xingu não esquece os índios. O diálogo com os índios do Xingu e com todos os indígenas do Brasil e do mundo também se baseia nessa verdade que o Papa João Paulo II gritou no estádio Indira Gandhi na Índia em 83. O Papa gritou: Deus está presente nas culturas da Índia. E quando eu vi isso, eu pensei, se está presente nas culturas da Índia, também está presente na cultura dos índios. E está. Não esqueçamos, Deus estava aí antes de nós chegarmos. E nós nos aproximamos destes povos com um carinho todo especial. São os primeiros habitantes desta terra, com suas culturas, com seu modo de ser. E tanta coisa herdamos, gente. Nós aqui herdamos, podem olhar a arte culinária do nosso querido Pará e da Amazônia. Quantos ingredientes indígenas, gente, aqui no Círio de Nazaré. A sabedoria milenar, também nas plantinhas, nas raízes, nas folhas, nós não podemos esquecer. E entramos em diálogo com eles. E diálogo significa: eu respeito o seu modo de ser e viver. Eu não estou acima de você. Não, nós somos feitos à imagem de Deus. Mulher e homem, Ele os fez. Índio ou não indígena, somos filhas e filhos de Deus. E finalmente, caríssimos irmãos, falta um pilar: anúncio, testemunho, diálogo, serviço. Paulo, quando se apresentou aos romanos, ele disse: Paulo, servo de Cristo Jesus. A igreja servidora, a igreja missionária é uma igreja servidora, que sente na pele o que os outros sentem, especialmente os mais pobres, os excluídos, aquelas pessoas que a sociedade colocou na margem. Antes da paixão, Jesus fez o quê? Lavou os pés de seus discípulos e deu grande mandamento: se vós me chamais de mestre e senhor, então deveis fazer também aquilo que eu fiz. Dei-vos o exemplo, para que façais como eu vos fiz. O serviço humilde. Nos ajoelhamos diante dos pobres e excluídos, diante dos maltratados, diante daqueles que hoje não têm o que comer, ou estão doentes, enfermos, no fundo de uma rede, abandonados. A igreja é servidora, é a caridade que nos impele. Não podemos passar olhando a dor alheia, sem sentirmos dentro de nós o ímpeto, não apenas da compaixão, mas da misericórdia. Como naquele samaritano, quando Jesus perguntou: quem dos três tornou-se próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E ele respondeu: aquele que fez misericórdia. Misericórdia se faz, não é apenas uma atitude, é um serviço que nós prestamos. Irmãs e irmãos, nesta noite, nessa linda Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, vamos reassumir
esse nosso compromisso batismal ou de consagração ou de ordenação, de sermos missionárias e missionários que anunciam, que testemunham o Evangelho na vida, lá fora, no dia a dia, no serviço onde estamos, na família, na comunidade, onde quer que estejamos, 24 horas, somos cristãs e cristãos. Vamos nos lembrar que respeitemos também aqueles que pensam diferente, ou têm outras culturas. Todos somos filhas e filhos de Deus. E lembremos que nossa vida é um serviço ao povo de Deus. E Nossa Senhora de Nazaré, querida Mãe nossa, Rainha da Amazônia, interceda por todos nós, para que surjam a cada dia novas vocações missionárias para viver o compromisso com paixão e dedicação até o final. Amém.